Tá gravando, gente. Então, boa noite. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre a Grécia Antiga. Como eu tinha mostrado na ementa da semana passada, hoje são 3 aulas de Grécia e 3 aulas de Roma. Para a gente passar, assim, pela parte da Antiguidade Clássica. Depois, quem não viu o filme ainda, depois dá uma olhada. Ele é sobre o livro que eu falei da Ilíada. É bem interessante. Eu revi ele, né? Porque eu tinha visto não fazia muito tempo. Eu tinha até esquecido de alguns detalhes, assim. E é muito bom. Trata bastante. Tem bastante detalhes ali que vocês conseguem tirar. Que, que, detalhes culturais, assim, como eu disse, da sociedade, como organizava. É muito interessante. É, várias partes ali que eu falei semana passada eu tinha errado, né? Eu fui ver no filme. Tem vários detalhes, por exemplo, da Helena, né? Que eu achei que ela tinha sido sequestrada mesmo, mas ela foi raptada no sentido de ela se apaixonou pelo Paris, né? E aí ela foi junto com ele, né? Ela era muito desejada, né? Naquele tempo, ela teve vários, como é que chama? Ai, eu esqueci o nome, cortejar, né? Na, antigamente as mulheres eram cortejadas para depois o pai dela escolher com qual família ela ia se casar, né? Então ela era cortejada por várias pessoas, vários rapazes. E no caso ali do filme, ela é cortejada pelo Paris, né? Só que ela já tinha sido escolhida para ser casada com o Menelau. E aí dá ruim, né? Porque o Paris ele já era um cara assim que já passava por todo lugar que passava, ele roubava a mulher de alguém. Aí dessa vez, né, ele decidiu roubar a mulher do rei de Esparta e não deu muito bom, né? Quem viu o filme aí, quem não vê, vejam. Não é só para estudar, não, ele é bom. Sim, se vocês lembrarem da aula que a gente teve semana passada, vocês vão lembrar do filme. Vocês vão ver o filme na aula da semana passada. Então, gente, já deu 7 horas, então eu vou começar o conteúdo de hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Quer falar do filme? O que achou? Se alguém tiver, pode falar. Eu não preciso ficar com vergonha, gente. Ver algum detalhe que quer falar? Alguma coisa que talvez eu tenha falado errado e quer consertar? Pode ajudar eu aí. Como ninguém se pronunciou até então, Raíssa falando aqui que o filme é bem legal. O João Vitor esqueceu. Igual eu falei, é só ver, pode ver. Não é uma atividade obrigatória, entende? É importante vocês verem só para entender o que se passa no livro da Ilíada, como é que é a situação da Grécia Antiga, como eles se comportavam, relacionavam-se entre eles, né, uns com os outros. Raíssa falou que o filme é legal, Luane falou que também gostou bastante. Realmente é um filme muito bom. Lógico que tem aquele drama hollywoodiano, tem algumas coisas ali que dá para ver que é só de Hollywood, é exagerado, né? Provavelmente não teria naquela época de romance dessa forma, como é posto ali, porque senão também, se fosse totalmente igual, a gente não veria o filme, não ia caber pra gente assistir o filme. Lógico que tem que ter as mudanças, as adaptações. Depois eu vou passar mais filmes pra vocês assistindo. Como eu disse, eu sei que quando vão fazer o Enem ou outro vestibular, o foco é a redação e matemática. Então quero ajudar vocês a entender a história. Lógico que na hora da Segunda Guerra Mundial ali, na Baixa Idade Média, que é onde cobra mais no Enem, eu vou tentar pegar um pouco mais, trazer um pouco mais de conteúdo, mais profundo. Só que eu vou tentar trazer bastante filme para vocês assistirem mesmo, para relaxar e ao mesmo tempo vocês conseguirem estar estudando ali, estudando nos momentos de lazer, para poder não ficar muito pesado com os outros conteúdos dos outros professores, que deve ser bem complicado. Então, vamos começar então, gente. Vou compartilhar aqui o slide de hoje. Tá todo mundo vendo aí? Vocês podem me responder, alguém? Tá dando pra ver sim, professor. Tá dando para ver perfeitamente. Tá bom, obrigado. Então vamos começar.
Na aula passada a gente tinha falado desse cara aqui, né, do Homero e dos livros, né? Hoje a gente vai começar falando então das origens do povo grego, né? Vou parar meu vídeo aqui, deixa só o slide para vocês focarem aí. Então, vamos começar nas origens do povo grego, né? Como que surgiu aqueles povos ali. Antes de tudo, eu quero que vocês prestem um pouco atenção, prestem bastante atenção no mapa que está aí. Eu quero ensinar vocês a lerem os mapas, porque isso é uma dificuldade que a gente encontra mesmo, ainda mais vindo do ensino público, né, bem defasado como é o nosso no Brasil. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse mapa. Como é que lê mapa? A primeira coisa que vocês têm que ler quando vê um mapa é o título. É isso aqui que está aqui em cima. No caso aqui é a formação da Grécia Antiga. A segunda coisa que vocês procuram é a escala. É aqui, ó, na parte de baixo, tá vendo? É 0 a 70 quilômetros cada quadradinho, cada linha dessa. Acho que é uma escala de 0 a 70 quilômetros cada centímetro. Tá vendo aqui? A escala fica aqui na parte de baixo. Isso, se vocês fazerem matematicamente, vocês vão ver que a escala condiz com a realidade. Aí também tem a rosa dos ventos, né, que fica aqui indicando as direções. E uma legenda que fica aqui no canto. Né? Não importa, geralmente pode vir em vários locais diferentes, né? Mas geralmente em mapas você encontra um título, rosa do vento, escala e legenda. Aí vocês conseguem identificar o mapa. Mas vamos lá. Então vamos falar um pouco da origem desses povos, né, que viveram ali na Grécia Antiga, que a gente chama de Grécia Antiga, convenciona chamar de Grécia Antiga. Como vocês veem aí no mapa, toda essa região aqui foi aqui no Mar Egeu, né? Tudo aqui para baixo que faz parte do Mar Mediterrâneo, vocês vão ver em outro mapa mais para frente. Toda essa região do Egeu aqui, para baixo aqui onde tem Creta, aqui onde vocês estão vendo, para baixo tem o Egito. Então, se vocês forem pensar na teoria mais aceita de que os povos saíram da África, foram caminhando pelos continentes, aqui é onde a gente andou ali para cima na Europa, saiu daqui de baixo, da África, subiu e parou aqui. E aqui, em volta do Mar Egeu e no Mar Mediterrâneo, surgiram as primeiras populações ali que foram se agrupando e as relações da sociedade foram ficando mais complexa. Mas a gente vai entender isso agora. Primeiro vamos falar um pouquinho, só um minutinho que eu tenho que abrir aqui as anotações. Dos povos indo-europeus, né, que vivem nesse lugar aí. Então, o que vocês têm que saber? Esses povos, eles são vários povos, né, como você vê, os gregos, eles não eram definidos como um país como a gente conhece hoje em dia, que é uma coisa só, um estado forte, único, mas não era assim, centralizado, uma coisa só, um país. Eram várias pequenas cidades, estados, ou pequenas cidadezinhas, que ficavam em volta do Mar Egeu. Aqui ainda não era Grécia, né? Então, esses vários se juntam e formam a Grécia. Então, são várias cidades, cada uma com o seu rei, cada uma com o seu líder, e algumas até tinham o seu próprio exército. Eu não tenho certeza se são todas, mas eu tenho certeza que Esparta e Atenas tinham seu próprio exército. Então, é isso. Eram várias cidades, não é uma coisa só. Os aqueus, eólios, jônios e os dórios. Os aqueus viviam aqui, ó, nessa área do centro aqui, Micenas. Eles criaram essa cidade de Micenas. Eles não estão aqui no mapa, né? Tá vendo que tem o Eólios, os Jônios, os Dórios e a Minoica. A Minoica, ela é aqui da ilha de Creta, essa laranja aqui embaixo, perto do Mar Mediterrâneo. Os Dórios, mais pra frente vocês vão ver, eles criam Esparta, eles são dessa parte aqui do mapa, tá vendo? Essa cor. Eles viviam todo aqui, depois vão se espalhando, né? Vão se misturando entre si. E os Jônios, né? No amarelo aqui. O que acontece então?
todos esses povos que viviam aí ao redor do Mar Egeu, eles foram chamados, ganharam o nome de Péslagos ou Pelágios. Então todos esses habitantes, esses vários pequenas cidades que viviam em volta do Mar Egeu, que foram se organizando ali, né? Viveram ali entre cerca de 5.000 e 3.000 anos antes de Cristo. 3 anos atrás, né? E uma coisa que fez eles se juntarem ali, né? Que deixou aquele local ali bem rico, é essa miscigenação, essa mistura, sincretismo, essa mistura, uma sopa de culturas diferentes, hábitos diferentes, de vários povos, como vocês veem no mapa, diferentes, que vão se juntando e vão criando coisas novas. É importante isso. Um povo sozinho não faz muita coisa, mas quando mistura muitas coisas diferentes, muitas respostas para perguntas diferentes, a gente começa a ter coisas novas surgindo. A gente vai ver isso um padrão até histórico. Então, eles estavam ali, né, se miscigenaram, tanto étnico como culturalmente. Também entre eles e alguns outros povos da Ásia, no caso os fenícios e os egípcios lá da África. Porque, como a gente vai ver mais para frente, o Egito está bem próximo dessa história aqui. É isso. Nessa época, no começo, onde ainda eram esses povos indo-europeus, o nível de civilização que eles estavam ali, para a gente ter uma ideia, é parecido com os índios quando os portugueses ancoraram aqui no Brasil. Eles acharam o Brasil. Então, eles pescavam, caçavam, estava parecido com esse nível de desenvolvimento. Agora eu vou falar um pouco dos períodos que a gente vai estudar. E quais são esses períodos? Que são os períodos da Grécia Antiga, né? Que se estuda a Grécia. Gente, eu não vejo o chat aqui, viu? Se alguém tiver alguma pergunta, me chama que eu fecho e abro o chat aqui. Então, esses são os 5 períodos que existem na história clássica, que é o da Grécia Clássica, que é o período pré-homérico, que vai de 2000 a 100.100 antes de Cristo. O que tem nesse período? É a formação do povo, com destaque para esses 2 povos que eu falei, que é os aqueus e os da ilha de Creta. Mais aqui, né? Os aqueus, que ficam aqui em Micenas, e os de Creta. Esses são os principais povos no começo, né? Na primeira fase. Aí vem o período homérico, que é isso que eu falei, né, lá na aula passada, que tem várias lacunas, vários buracos históricos ali, que tem até um recuo civilizacional, porque tem invasões, né, dos dórios, que eu vou falar mais para frente. Esses 2 períodos, o pré-homérico e o homérico, é o que é estudado que só tem provas, assim, que tem mais de prova substancial concreta deste momento histórico, são os livros Ilíada e a Odisseia. Por isso chama período homérico e pré-homérico, que é o Homero que escreveu o livro. Lógico, aquelas dúvidas que existem, mas é isso. Por que tá de vermelho esses 2 períodos? Esses 2 períodos são o que mais cai no Enem, que é o arcaico, que vai do surgimento das primeiras cidades-estados, que chamam de polis, até a expansão da cultura grega chegando no Mediterrâneo, porque eles vão ser colonizados por eles. Certo? Aí o período clássico, que vai do auge, né, da civilização grega, ou seja, quando a gente estuda história, a gente estuda que as civilizações elas são cíclicas. Ou seja, ela começa, tem um surgimento, vai subindo, né? Tem o ápice, o auge e depois o declínio. Todas as civilizações na história foram assim. Eu tô lendo a mensagem aqui, só um minuto. Tudo bem, Taimi. Tudo bem. Eu tô aqui explicando sobre os períodos, eu falei um pouco dos povos, mas eu vou falar mais a fundo aqui. Então, o período clássico vai no auge, né, como eu disse, da civilização grega, é o auge deles, onde tem muita arte, cultura, a gente vê várias, até hoje, né,
resquícios, né, dessa arte, que volta o período clássico lá para frente, chamado, acho que no Renascimento, eles voltam a fazer a arte, as esculturas e tudo, tentando recordar este período aqui da Grécia Antiga. Mas não confundam, esse é o período clássico na Grécia Antiga. Acho que chama neoclássico, isso que eu falei, mas vamos focar nesse. Então, nesse período clássico, acontecem as duas grandes guerras, né, que é estudada mais a fundo aqui, que é as guerras médicas, que é os gregos versus os persas, e a de Peloponeso, que é o Atenas versus Esparta. E, por último, tem um período helenístico, que já é quando os macedônios, né, dominam a Grécia. Nesse período aqui é o Alexandre o Grande, né, que domina. Aí eles aqui, ó, difundiram, o Alexandre o Grande levou essa cultura grega até o Oriente. Certo. Depois chega o Império Romano, né? Mas isso é mais pro final. Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Vamos falar primeiro agora da primeira civilização, primeiro povos ali, né? Que é aquele da ilha, que é os cretenses. Vou mostrar a ilha aqui primeiro para vocês relembrar. Essa ilha laranja aqui embaixo, ó. É o primeiro que a gente vai ver, primeiros povos. Quem que são esses povos? Os cretenses. Só aqui. Eles são artesãos, eles mexiam com artesanato, de joias, de algumas outras coisas de metal, como armaduras, essas coisas, e cultivavam terras e cuidavam de gado. Eles têm esse nome cretense, mas o nome original, né, é minoico, os povos de minoicos, chamados minoicos. Por quê? Porque na história existe um rei que chamava Minos, e aí existe uma lenda que eu acho que todo mundo deve conhecer, tem alguma ideia do... Isso, exatamente, do labirinto do Minotauro. Então, Minos era o rei, né, que fez o labirinto para conter o Minotauro. Então, os povos cretenses, que também chamados de minoicos, têm esse nome exatamente por causa do Minotauro e do deus do rei Minos, que dominava aquela área. Eles cultuavam um deus touro. Esse era o deus deles. Então é esse o nome deles. Eles eram artesãos, né? Onde que eles cultuavam esse deus touro? Geralmente eles iam para cavernas, eles iam para algumas montanhas, nascente de rio, alguma coisa assim. Nesses locais que eles cultuavam esse deus deles. Tem um período que é chamado período palacial, vocês não precisam gravar isso, que é o período onde eles construíram muito palácio. Mas como que eles construíram esses palácios? Por que eles começaram a expandir? Como vocês veem aí na imagem, esse aqui é um quadro encontrado lá na ilha de Creta, muito antigo. Eu não me recordo a data, que eu não anotei, mas anotem quando vocês for fazer isso, não façam isso que eu fiz. Esse quadro foi pintado, achado lá, na ilha de Creta. Como vocês veem, ó, eles já tinham barco, eles estão ali, ó, navegando pelo mar Egeu com palácios ao fundo. Tá vendo? Então, um palácio aqui, desenhado. Tem umas montanhas lá no fundo, os animais, provavelmente eles caçavam, né? Mas eles eram muito ligados a embarcações. Eles criaram as primeiras embarcações ali naquele lugar do Mar Egeu. Então, por isso, eles dominaram todo o comércio ali. Todo mundo comprava, eles levavam, traziam, fazendo todo o comércio ali no Mar Egeu. Eu acho que no Mediterrâneo também. Então, aí, com isso, eles tiveram mais dinheiro, com esses barcos sofisticados deles, né? Expandiram por todo o Mediterrâneo e assimilou outras culturas, como eu disse, misturaram as culturas. E isso propiciou para eles um desenvolvimento urbano que fez, como eu disse, esse período palacial, construir vários palácios. E o palácio principal é o palácio de Knossos. Eu não tenho certeza se é assim que pronuncia, mas é Knossos. Eu vou mostrar no mapa para vocês verem onde que é. Tá vendo? Tem o centro da cidade aqui, que é o palácio que ficava nesse centro aqui. Esse era o centro de Creta, né?
E tinha um palácio aqui, que é o palácio mais importante desse povo. Só um minutinho. Aqui. Então, esse período palacial, eles constroem vários palácios. E o maior é o de Knossos. Eles também... Esse povo é muito importante, os cretenses, porque eles desenvolveram a própria escrita. Quando a gente estuda história, a gente estuda a pré-história. Isso não é uma... Não é todo mundo que concorda, todos os historiadores, mas a gente estuda pré-história, antes da escrita, e história, quando nasce a escrita. Esses caras aqui, eles criaram a própria escrita. Não era igual os egípcios, que tinham o hieroglífico. O hieroglífico era o quê? Era imagens que representavam, símbolos que representavam alguma coisa. Agora, os cretenses já existiam uma outra forma de escrever. Não era com imagens, era com uma espécie de letra. Eu acho que não podemos ainda chamar de letra, de alfabeto, mas era mais sofisticado do que o hieroglífico dos egípcios e até dos próprios gregos, que já existiam algumas coisas ali. De hieroglífico também. Eles foram os primeiros a fazer um outro tipo de escrita. Aí, com esse desenvolvimento, como eu disse, por causa das embarcações, de dominar o comércio ali, eles construíram vários portos, aquedutos, como eu disse, um desenvolvimento urbano bem rico. E aí a gente vai, então, agora entender a pirâmide social. Como era a pirâmide social de lá? Como os povos eram divididos lá, as classes. Primeiro, no topo, estava o rei, né, a aristocracia. Era o rei, na aristocracia total era o rei, os nobres, os mercadores e os sacerdotes. Eles estavam no topo da pirâmide. Abaixo estavam os artesãos, os artistas e os funcionários públicos, quem trabalhavam para eles, para aqueles que estavam em cima. Eles estavam abaixo deles, na segunda camada. E na terceira camada estavam os agricultores e os pastores, ou seja, de gado, etc. E na base de toda essa pirâmide estavam os escravos. Certo. No início do século XV a.C., eles sofreram um ataque, esses povos, os cretenses ou minoicos, sofreram um ataque de outros povos que chamavam aqueus, que é os que vão vir no próximo slide, que os aqueus dominam Creta, fazem algumas colônias lá e atacam a cidade de Knossos e destrói assim, marcando o colapso dessa civilização, como era conhecida. Certo, então vamos para o próximo. Agora vem os aqueus ou micênicos. Os micênicos ou aqueus, eles estão aqui no mapa, vou mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Criaram a cidade de Micenas e mais algumas que eu vou falar que eu não lembro de cor, assim. Mas é por aqui que eles estavam, os aqueus. Eles ocupavam a Península Balcânica, então antes de tudo eles estavam aqui, depois eles vieram para cá. Eles desceram aqui da Península Balcânica para baixo, criaram aquela cidade. Então eles começaram lá em cima, nos Balcãs, né, na Península Balcânica, fundaram as cidades de Pilo, Tirinto e Micenas, como eu disse. Por isso que eles são chamados de micênicos. Por ter contato ali com outros povos, eles acabaram também misturando a sua cultura com de outros e aprenderam a fazer armas e outros objetos de metal. E também incorporaram algumas técnicas agrícolas e de navegação, como eu disse, dos cretenses. Aí eu falei, né, no final ali dos cretenses, eles são invadidos pelos aqueus. E os aqueus, então, invadem lá Creta, dominam lá, toma toda a rota comercial lá do Mar Mediterrâneo, só que eles não conseguem controlar a economia deles.
Ou seja, o que acontece? Eles têm domínio de todo um comércio ali que eles não conseguem controlar economicamente. Eles entram em falência. Então, toda a sociedade deles, lá por volta de 1200 a.C., acaba entrando em declínio. Até que, em pouco espaço de tempo, eles entram em declínio já, por não conseguir controlar. E aí, por isso, eles são dominados, né? Eles ficam frágeis por ter a economia toda destruída, e entram outros povos na história, que são os dórios. Os dórios dominam, então, os aqueus. Quem são os dórios? Os dórios, eles dominavam a península do Peloponeso e algumas outras regiões ali. O que é o Peloponeso? É essa península aqui, ó, onde está Esparta. Os dórios foram quem criaram Esparta. Eles dominavam outras regiões, só que eles dominavam pela força. Ou seja, eles chegavam no local, destruía tudo, destruía a cidade, os palácios que estavam lá. Pegava as pessoas para fazer de escravo de guerra, né? Não escravo como a gente teve aqui no Brasil, mas escravo de guerra. O cara perdia a guerra, eles não iam matar a pessoa, então eles faziam trabalhar para eles e servir lá na época lá. Então é isso, eles viram escravos. Destruíam os palácios e tal. Aqui, algumas populações, elas até se juntavam aos dórios, porque não queriam, tinha medo de morrer, né? E aí eles entravam na pirâmide como inferior aos dórios, eles serviam aos dórios, mas de outra forma, ou seja, eles ainda não eram escravos. E aí quem resistia, quem batia de frente, virava escravo. Aí não tinha outro jeito. Eles não dominaram pouquíssimas áreas, né? Uma Ática. Deixa eu ver se eu acho aqui no mapa, vou mostrar para vocês. Que é a parte onde está Atenas. Os dórios dominaram aqui na península do Peloponeso e criaram Esparta, mas eles não conseguiram dominar a Ática, que é onde está Atenas. E isso cria um choque futuramente, né? É isso, nessa parte. Então, como que a gente pode ver como era a civilização grega até aquele momento ali, então? Pensando em todos esses povos, que são vários pequenos povos que se juntaram, criaram algumas cidades-estado, como a gente vai ver nesse slide aí, e isso é chamado de Grécia Antiga. Vários povos que tinham mesmos deuses bem parecidos, mesma cultura, eles tinham várias semelhanças que a gente, quando vai estudar, chama de Grécia Antiga. Mas são vários povos, não são tão diferentes, mas não são o mesmo povo. Só estão num lugar ali que convencionamos a chamar de Grécia Antiga. Vários pequenos reinados. Então, eles se organizavam até ali, esses povos, em algumas tribos, né? Que era chamado de clãs, divididas em clãs. Como a gente está vendo no slide, eles são chamados de genos. Certo. Então, por o clã é ligado por sangue, né? Quem já viu Naruto aí lembra que é por sangue, né? Os clãs são ligados, são famílias. A família. Isso. Uma relação de sangue entre eles. Então, Adorei a analogia. oi? Gostei da comparação. Então é isso. Era mais ou menos isso a Grécia antiga. São vários clãs. Como vocês veem na imagem, o que é o Genos? Era um indivíduo, ele se juntava com o clã dele e tinha um geno. Esse geno se juntava a outros genos, ou seja, os clãs se juntavam com outros clãs e formavam uma frátria. Essa frátria, por sua vez, criava uma tribo, que várias tribos juntas, como está aí no desenho, é bem didático. A tribo criava os demos,
E, posteriormente, né, com o tempo, essas demos criaram as primeiras cidades-estado. Por ter a população tá crescendo muito rápido, né? Porque começam a se organizar, começa a ter filhos, né? As pessoas começam a ficar seguras, começam a ter mais filhos. Então, só descer aqui. Então, faltou terra para todo mundo. E aí, o que acontece quando falta terra para todo mundo? Todo mundo quer ter terra e ninguém tem terra. Uns espartinhos lá e tomam a terra só para si. E foi o que aconteceu. A aristocracia, que é um pequeno grupo, né, de aqui, os eupátridas, né? Isso é toda a Grécia, gente. Todos esses reinos que eu tô falando, lembra lá do mapa. Todas as pequenas cidadezinhas ali, todas elas tinham basicamente o mesmo tipo de governo. Então era isso. Eles eram governados por uma elite, essa elite era chamada de eupátrida, e esses caras ocupou as melhores terras, as que tinha mais jeito de fazer agricultura ali. E alguns lugares, como eu disse, eles tinham reis, né? Os reis perderam o lugar para essas pessoas, para esses aristocratas. Ou seja, pensa nesse desenho que está aí do lado, tinha um rei para governar todas essas demos aqui. O que fez o aristocrata? Ele chegou, pegou a terra e ocupou. Então todo mundo agora tinha que estava devendo ele. Pra vocês terem uma ideia, antes de vir a aristocracia e pegar essas terras, a posse da terra era coletiva. Todo mundo era dono da terra. Só que o chefe das tribos era decidido por aquele que o rei, né? O rei era um chefe de tribo que saía melhor na guerra. Então o cara ia lá, lutava numa guerra, ganhava a guerra, se destacava ali, e ele se tornava o rei de várias outras tribos que estavam junto ali. Só um minutinho aqui que eu vou dar uma olhada no chat, gente. Depois eu olho o chat, que senão vai estar faltando um pouco para acabar a aula. Eu não quero segurar vocês aqui nessa matéria, esse conteúdo. Então, aí chega, né, os aristocratas, dominam tudo ali, as terras melhores, e a terra deixa de ser pública, né, de todos, coletiva, e começa a ser de alguns. E esses alguns começam como é que eu falo? Eles usurpam o poder mesmo. Eles vão lá e tomam, falam que é deles e ninguém vai conseguir comer comida que está plantada naquela terra, a não ser que divida com ele. Entendeu? Aí aparece as primeiras desigualdades entre os grupos. Ou a gente pode chamar de desigualdade social. Isso, como aqui está no slide, enfraqueceu os genos, os clãs, e esses clãs se juntaram e formaram as primeiras cidades-estado. Vou passar para o próximo slide. Já estamos no final já da aula de hoje. E assim fica as terras que eram colonizadas na época. Em amarelo aí, você vê o que a gente chama de Grécia Antiga. Tá vendo? É a ilha de Creta, essa aqui, perto do mar Mediterrâneo, Esparta, Atenas e um pedacinho aqui da Península Balcânica. Aqui na Península Ibérica, aqui no cantinho, tá vendo? Tem vários outros povos. Eles estão espalhados, que talvez nesse território todo não tivesse ninguém ainda. Nessa Península Ibérica, que futuramente vai ser Portugal e Espanha. Aqui nessa botinha é futuramente Itália. E aqui é a Grécia. Tá vendo? Aqui o Egito embaixo. E aí essa é a Grécia Antiga. Só que quando você estuda Grécia Antiga, você estuda geralmente vários povos em volta aqui também. Mas o foco, geralmente, nesses estudos é a ilha de Creta, Atenas e Esparta, porque é muito amplo, então tem que fazer recortes, né, para estudar. Então surgem assim, né, pelo domínio da aristocracia, as primeiras cidades-estados, que é as primeiras polis, né. O que tem nessa cidade-estado? Ela era uma cidade fortificada que
Eles precisavam se defender de quem estava de fora. Então eles começaram a criar muralhas. Então vocês veem no desenho, tem uma muralha em volta da cidade. Então várias tribos se juntam, criam essa muralha e assim surgem as primeiras cidades-estado. Várias tribos juntas querendo se proteger de quem está de fora, do invasor estrangeiro. Os inimigos externos, né? Certo. Na parte mais alta da cidade, como vocês estão vendo no desenho, ficava a Acrópole, que era fortaleza e santuário. Na região central da cidade, na parte de baixo, ficava uma praça chamada Ágora, que era onde eram debatidas as ideias políticas, onde faziam política, etc. A gente já cansou de ouvir isso, né? Que é onde conversavam ali, todas as decisões da cidade passavam pela Ágora. Lógico que não eram todos os cidadãos que podiam votar, depois a gente vai ver isso mais pra frente. E nas periferias, em volta, tá vendo aí no desenho, viviam os camponeses e os pequenos proprietários rurais. Fora da muralha. Certo. Então, quem eram os cidadãos era quem podia participar da Ágora, quem podia votar, ir lá na praça pública e votar. Conversar lá, debater ideias. Peraí que eu acho que tá comendo um pedaço do slide aqui. Aí, ó. Isso. Viu? Então, no início do século 8 a.C., os gregos já estavam politicamente divididos em várias polis. Então, existiam várias cidadezinhas igual essa aqui do desenho. Várias delas divididas por aquele território que vocês viram no mapa. Então, eles deixaram de ser camponeses, deixaram de cuidar do gado para começar a viver dentro das cidades, começar a preocupar com os problemas ali das cidades. E é isso, eles viviam na cidade e assim surgiu a primeira cidade grega. Vou falar só mais um pedacinho aqui e já acabo por hoje. Que é dos roupitas. Quem viu o filme vai lembrar desses carinhos aqui, ó. Dessa armadura, desse jeitinho que eles são aqui. Por quê? Porque isso era um padrão, né, de toda a sociedade ali em volta. Os roupitas eram o exército, né? Que era um cara que ele era meio cidadão e meio é um soldado cidadão. Todo mundo que pudesse pagar por arma e armadura poderia se tornar um roupita. Lógico que teria que ser cidadão livre, né? Não poderia ser escravo, etc. Vamos ver. Quando vocês vê tem um filme do 300, né, de Esparta, eles não usam a parte de cima da armadura. Lógico que lá é uma ficção, né? O filme de Esparta é baseado na história, mas não é real. A história do Xerxes contra o Leônidas realmente existiu, mas não daquela forma. Aquela forma ali é um HQ, né? Ele não usa a armadura da parte de cima, e isso é bem improvável, né? Se for pensar numa guerra, todo mundo com lâmina, lança e escudo, você como o Leônidas do filme 300 vai pra guerra, você morre muito rápido. Então, esses roupitas, soldados aí, por eles ter vários, né? Eles eram bem poderosos, eles começaram a exigir direitos, eles se tornaram a classe média da época, né? Então eles queriam que todo mundo queria que o serviço militar desse cidadania para eles e representação política, eles queriam ser representados na hora de debater as ideias. E isso pode ter sido isso que fez isso não pode ter sido, não. Foi isso que, junto com outras classes, fizeram uma pressão para que mudasse as coisas na Grécia e saísse o poder da aristocracia. Gente, por hoje, eu vou acabar aqui. Era só isso que eu queria falar por hoje mesmo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou dar uma olhada no chat agora. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Vou parar o slide aqui. Acho que deu para entender tudo. Por mim, não tenho dúvida, não. Se vocês Não tiverem tenho dúvida pergunta. não, professor. Também não. Tudo certo. Vocês entenderam qual é a importância desse conteúdo agora? Sim. Yes. Isso.
que a Grécia ela não é só uma civilização, são várias que têm algo em comum. Todos eles têm a mesma cultura parecida, têm política parecida. E aí no final acaba que eles vão se juntando e vão se tornando. Vocês vão ver nas outras aulas que eles são invadidos pelos macedônios, que é o Alexandre Grande, e pelos persas, até a guerra com os persas e etc. E vocês vão ver mais pra frente. Tô vendo os Nós comentários. não falou nada de legal no chat. Tô vendo aí. É isso, gente. Então, Não aconteceu nada. tô... é isso. Eu vou disponibilizar os material, como eu disse nas outras aulas. Amanhã eu acho que eu acabo, amanhã não, na quarta que vem eu acabo Grécia. Aí eu libero todos os slides de Grécia e os material anotado que eu tenho aqui que eu uso para bolar a aula. Então eu vou acabar agora porque vocês vão começar outra aula, né? Então boa noite. Se alguém tiver alguma dúvida pode me chamar, pode mandar mensagem, mandar e-mail, se vocês quiserem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e obrigado pela atenção. Muito obrigada pela aula, professor. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Ai, não consigo sair. Meu celular tá travando, pera. Tchau. Tchau. Falou, hein? Falou. Vai. Tchau.